Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ler a escritura aqui em Gênesis 2:24 para nós dar prosseguimento no assunto sobre namoro, noivado e casamento. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vamos abordar esse assunto aqui, que eu tenho visto até mesmo ali pelo YouTube, que tem sido bastante procurado ali. Então vamos passar de noivado aí a casamento, né? Então, período de noivado, né? Se conheceram já na parte do namoro, resolveram que vão se casar. Aí vem todos os detalhes, né? Não só para a festa de casamento, como a festa vai ser feita, questão de convidado, quantos convidados vai haver de uma parte, quantos vai haver da outra, etc. Para que depois eles comecem, de fato, a vida de casado, né? Aí depois que começam a vida de casado, é bom ficar bem definido muitas coisas já quando estão noivos dois, como questão de casa, né? Aonde vão morar, porque muitas das vezes aparece, né, o pai do jovem ou a mãe da jovem oferecendo uma casa até mesmo separada no mesmo terreno, ou propondo dividir uma casa grande por dois e tal, para o casal conseguir adquirir as coisas mais fácil, porque assim vão estar fugindo do aluguel, né? No começo não vão precisar pagar o aluguel. Mas vê bem, a própria escritura já diz assim, deixará, né, o varão, o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa. Então aqui eu posso dizer para vocês que por experiência própria, não só minha, porque eu casei e fui morar com a minha sogra, né? Olha, desde sempre que eu me conheço por gente, aí comecei a entender um pouco dessa questão. Então fui morar com a minha sogra e, vamos dizer assim, não foi fácil a coisa, né? Por questões assim de poda de árvore, pintura de casa, cor de pintura de casa, gastos que são feitos, né? Embora por mais que seja um combinado concernente a serviços feitos, né? Termina que não dá certo, aí sempre dá uma desavença aqui, uma desavença lá. E assim foi com meus dois cunhados também, que foram lá para chácara onde a minha mãe morava lá, era 20 de frente por 130 e alguma coisa de fundo. Dava para a filharada casar tudo e tudo para lá. Mas o convívio de nenhum dos dois com a minha mãe também não foi fácil. Porque a minha mãe tem um temperamento forte e tal. Então é difícil de lidar com ela. E mesmo aquele que seja tranquilo e tal, ele fica tranquilo um determinado tempo, depois começa a achar que está o outro passando do limite. Porque entra aquele detalhe que eu passei para vocês ali acerca dos costumes, né? A moça fica mais junto com a mãe, aí o que acontece? Ela herda muitos costumes da mãe dela. Então, vamos criar uma situação que ela resolva aceitar o convite da mãe, né? E morar na casa da mãe, mesmo que seja separada. Estejam duas casas num terreno, ou dividam a casa em dois. Tem
uma situação ainda que seria uma terceira via aí de ficarem juntos, dividindo tudo. Dividindo prato, panela, fogão, geladeira, tudo junto aí. Se torna mais complicado ainda. Porque que nem diz o ditado, né? Quem casa é que casa. Né? Aí na verdade fica tudo junto e misturado. Né? Então é uma situação mais complicada ainda. Mas vamos dizer que se divida uma casa, né? Que a casa seja bem grande, se dividam para 2. Aí naturalmente isso vai acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com meus cunhados, da mãe da menina ir lá visitar ela e tal. E daí chega lá, vamos dizer que a filha está lavando a louça. Aí a mãe ensinou ela a lavar a louça, mas desligar a torneira para lavar a louça. Chega lá, a mãe não marcou para ir, nada, quando vê tá lá. Aí olha a situação, né? Fala com a filha, da forma que ela ensinou é melhor, porque gasta menos água e tal. Porque tudo é dividido, né? Aí a água fica dividida, a luz fica dividida. E aí começa aquela questão, um acha que está gastando mais, o outro acha que está gastando, né, está pagando além daquilo que deveria pagar. E assim o casamento vai se desgastando já lá no começo. Né? Então as questões do pai também, né? Pai e filho. Né? Aí o pai convida o filho para ir morar, porque ele tem espaço legal lá, para o filho fugir do aluguel e tal. As mesmas coisas, mesmo que haja uma divisão de tarefa ali. Fique bem definido, vamos dizer, quem é que cuida da grama, quem é que cuida, né, da varreção de terreno, quem é que cuida do corte de cerca, quem é que cuida da pintura da casa. Fique tudo bem definido, quem é que cuida da piscina. Mas, às vezes, só o fato de atrasar, já nem digo de não fazer. Se não fazer, pior ainda, mas só o fato de atrasar. Vamos supor, se o filho lá atrasar uma parte do combinado, o pai, como a casa é dele, ele vai se achar no direito de ir cobrar, né? Ou vice-versa também, só que o pai, nesse caso, como a casa é dele, ele tem mais autoridade, né? E como é filho também, vai se achar mais no direito de reclamar. Então são tudo questões que o casal tem que pensar bem, se vale a pena ir morar com o outro, ou quem sabe se vale a pena mais esperar mais um tempo, né? E ir para dentro de uma casa alugada, ou se conseguir, melhor ainda, comprar a sua própria casa, né? Aí realmente vai acontecer o que está aqui, ó, e vão evitar muitos problemas. Vai acontecer o que está na Bíblia aqui que nós lemos, deixar pai e mãe. Porque o começo de todo o casamento é difícil. Porque que nem eu tinha falado ali, no volume 1 ali, o jovem realmente ele tem o costume de querer esconder várias coisas, né, da menina e vice-versa também. Por quê? Porque ele quer impressionar, ele quer, vamos dizer assim, né, ficar bem, né? E às vezes, até o noivado, a pessoa acha que conhece o outro. Mas ela vai passar a conhecer de fato, vai ser ali, depois de casado, no dia a dia, né? Porque muitas coisas podem se esconder enquanto é namorado, namorada. Que nem eu fiz aquelas colocação lá na parte 1, né, do assunto. Mas depois com o convívio não adianta. Não adianta querer esconder, porque você está ali junto com a pessoa a maior parte do seu tempo. E aí a pessoa realmente, de fato, conhece quem você é. Por isso que eu digo, melhor é não mentir e sempre falar a verdade. Ó,
Se você tiver que dizer alguma coisa, ainda que seja prejudicial para você, diga. Diga que foi assim, 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 porque fica mais fácil de resolver também. Porque há muita discórdia, muitas das vezes, porque as pessoas continuam, não é, a mentir mesmo depois de casar, né? Então, é uma coisa que você vai perdendo com seu parceiro ou com a sua parceira, o seu crédito. Daqui a pouco você fala, pode até estar dizendo a verdade, já vai ficar aquilo no cérebro. Será que não está me mentindo de novo? Será que não está faltando com a verdade? Então você vê bem que quando estão sendo dois, uma só carne, não pode haver coisa. É que venham prejudicar o casal. E muitas das vezes o que faz com que haja um prejuízo dentro do lar é aquela falta de diálogo. Então o casal, principalmente recém-casado, não deixa muito alto os problemas. Depois a gente resolve isso, mais para frente nós resolvemos, não. Não deixa, porque você pode se perder no meio disso aí e depois não conseguir resolver mais. Quando vê, você está resolvendo um, dois, daqui a pouco já amontoou mais um monte junto com aquele um, dois ali, e vai arrastando, vai arrastando. E quando você estiver se comunicando com seu parceiro, com a sua parceira, não arrasta aqueles problemas lá de trás, para vir querer jogar tudo em cima de uma mesa, querer resolver tudo. Vão tentando resolver calmamente, de um a um, né? E assim vocês vão conseguir, né, tocar o casamento à frente. É complicado, principalmente no começo. Não é fácil. Você tá dali para frente, são duas pessoas tendo que conviver junto, e realmente tem que ter jogo de cintura. Se não se tem que aprender a ter com o casamento em andamento. Daí, né? Já passou aquele processo ali do namoro e do noivado, você já tem um compromisso já com a pessoa maior, né? Então, vamos falar sobre outro assunto também. Então, é isso aí, que é ter a sua própria casa, vai evitar muitas desavenças. Não que não haverão desavenças, haverão, mas vão haver menos, porque vão estar só duas pessoas tentando resolver, querendo resolver a situação ali, né? Então, o casamento, ele nunca é de se dizer assim, eu resolvi tudo, porque vem entrando questões novas, né? O casal está ali, casado há um tempo e tal. Daqui a pouco resolve ter um filho, ou filho, né? Aí entra outra questão, que embora a mãe tenha dado tudo de si para passar para a filha, sempre vão haver momentos em que a filha vai ter que aprender aquilo que ela tem que fazer, porque cada caso nessa área é um caso. Então não tem como se dar um aprendizado e dizer, não, vai por aqui, que sempre acontece com todas essas mesmas coisas. Pode vir uma criança cheia de saúde, né? Tem casos que vêm crianças bem doentes, com vários problemas, né? Com várias enfermidades. Tem casos que vêm crianças que ficam no hospital 6, 7 meses, às vezes mais. Então cada caso é um caso, e a pessoa tem que se preparar então para isso também. Só que no meio de tudo isso tem um esposo no meio ali, tem a esposa, né, que está ali, que tem que cuidar também daquelas outras coisas que já tinha, e mais os problemas que vão chegando. Então, não é fácil. Dá para enfrentar? Claro que dá. Só que tem que haver sempre, que nem eu digo, muito diálogo, muita conversa, né? Tem também, não é, a parte das finanças, que tem que ser bem definido antes, para não haver problema. Você vai trabalhar, não só eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar juntos, tá? Eles já sabem ali quanto é que cada um ganha.
vamos rachar as despesas da casa, você dá metade, eu dou metade, ou você me ajuda, né? Tem todos esses detalhes aí dessas partes que tem que ficar bem clara também, né? Que no caso, nessa parte aí, que vai ser feito, como vai ser feito. É claro que isso aí não é só uma regra também, vamos fazer assim e vai dar certo. Que nem eu, vamos pegar eu aqui, por exemplo, agora. Eu toquei essa parte das finanças aí uns bons anos. Aí daqui a pouco a minha esposa começou a reclamar e tal, e querer tocar essa área, e foi um dos motivos que nós tivemos que sentar várias vezes para conversar. Daqui a pouco eu pensei, não, mas pô, eu ganho, vamos dizer aí, X. Vai quase tudo nas despesas